Olá, você que está acompanhando a partir de agora através do nosso canal no YouTube aqui da TV Ponta Negra e também do Colégio das Neves. Vamos dar continuidade à aula com os professores Silvia Brito e Edson Moisés, que estavam aqui nesse casamento que eu estava falando lá na TV, que deu muito match, viu? Inclusive nos bastidores, eles estavam aqui falando que nunca tinham dado aula juntos, é isso? Pois então, podem dar continuidade, viu? Esse projeto aqui que ficou muito bom, viu? Ela nos dedurou. Vamos nessa! Mas é bom assim, os bastidores a gente gosta. E Silvia, a gente vai continuar agora, né, com as dicas muito importantes, trazendo aí a literatura para essa realidade do nosso dia a dia na redação também, né? Isso, perfeitamente. Vamos continuar com a questão do projeto também, dar mais algumas dicas sobre isso e aí trazer mais duas obras para o repertório dos meninos ficar bem robusto. Substancioso. Substancioso. Então vamos lá, que é a aula de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então vamos dar sequência àquilo que a gente discutiu no momento de TV. Agora para público do YouTube, vamos conversar um bocado sobre as escolhas que a gente pode fazer para garantir esse alto rendimento na redação, né, Silvia? Aqui vocês estão vendo uma estrutura, que a gente está nomeando de macroestrutura da dissertação. Nome bonito, hein? Nome chique. E aí, nessa estrutura, vocês percebem à esquerda uma topicalização de parágrafos. Observe que a gente está enumerando aqui do 1 ao 5º parágrafo, com um asterisco no parágrafo 4, que é um asterisco bem importante para a gente compreender o Exame Nacional do Ensino Médio e como é que essa lógica de texto pode ou não ser ali aplicada. E aí, do lado direito, vocês estão vendo uma indicação de um conteúdo que pode ali ser desenvolvido, que pode ali ser trabalhado, começando com contextualização e apresentação de tese e finalizando lá com a parte de proposta de intervenção e retomada de tese. Mas no momento inicial também cabe dizer, Silvia, que não tem muito essa coisa de fazer um modelo de redação, né? A gente também escuta essa coisa de professor, tem um modelo de redação que eu posso replicar, que eu posso utilizar repetidamente e exaustivamente para alcançar essa nota máxima? E aí a resposta objetiva que nós sempre damos no Colégio das Neves é não, que você precisa desenvolver um estilo, que precisa desenvolver essa autoria que Silvia falava lá no primeiro momento de apresentação da nossa aula, né? Até porque, se você abrir o manual do Enem, um dos aspectos que ele vai frisar muito pontualmente é a questão da originalidade. Se você faz uso de algum tipo de modelo, tenha certeza, o corretor vai perceber. Vai. Percebe no imediato. Ele percebe que você está utilizando também aquele chamado repertório coringa, né? Que é a informação que os estudantes compreendem que se aplica a todo e qualquer tema, que não é o caso, por isso muito cuidado na escolha de repertório, porque pode ser que aquilo que você escutou em algum outro lugar, que seria um repertório coringa e que necessariamente se aplicaria àquele recorte temático, não funciona bem, não encaixa coerentemente. E sabe o que eu acho que mais prejudica? É que o que eu percebo pelos alunos, que aí a gente vai ali, observa e já corrige lá nas Neves, é que na hora que a gente traz esse repertório coringa que serve para qualquer coisa, em vez do seu processo ser criativo perante o tema, é um malabarismo para encaixar a frase, a citação que eu sei decorada naquele tema. É isso. E aí acaba que o parágrafo de introdução fica aquele Frankenstein. Então o corretor percebe logo, não dá certo, não faça. E os nossos alunos não fazem isso, Não porque a fazem gente mais. desenvolve esse estilo que é todo personalizado e que garante também um alto rendimento no Exame Nacional do Ensino Médio. E voltando ao roteiro, vamos lá para uma parte prática. Veja bem, dizíamos no primeiro momento que você vai precisar definir uma trajetória para sua escrita. E essa trajetória está definida aqui por meio de uma topicalização. Esse é o primeiro procedimento que você precisa ter lá na prova. Pega um cantinho da página, pega um cantinho ali em branco, topicaliza os parágrafos que você pretende desenvolver no seu texto, que não são necessariamente 5 parágrafos. Eu coloquei essa estrutura de 5 para dizer para vocês o seguinte: o número de parágrafos argumentativos, nesse caso, do 2 ao 4, ele dependerá de um limite de linhas que eu tenho para cada processo seletivo. Silvia também alertou no primeiro momento para um limite de 30 linhas na redação modelo Enem. Então, se eu tenho 30 linhas,
5 parágrafos totais e 3 parágrafos argumentativos não é uma boa escolha. Por outro lado, se eu estou diante de um outro processo seletivo que me possibilita 40 linhas, eu posso expandir o meu texto. E qual é a parte do meu texto que vai ser expandida? É a quantidade de parágrafos de argumentação. Mas para o Enem, e isso precisa ficar muito claro, o nosso propósito é desenvolver um texto que tenha lá um desenvolvimento adequado para 30 linhas, logo, parágrafos, 2 parágrafos de argumentação, eles cumprem muito bem essa função, né, Silvia? Isso, perfeitamente. Embora também, em estilos diferentes de escrita, a gente também observe estudantes com nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio que fazem da seguinte maneira: um parágrafo introdutório, 2 parágrafos de desenvolvimento argumentativo, um 4º parágrafo de proposta de intervenção e um 5º parágrafo que teria uma retomada de tese. Ele seria muito mais curto do que os outros, 2, 3 linhas e acabou o parágrafo, para que se tenha ali um fechamento de ideia ou de análise desenvolvida na dissertação. Eu acho que essa escolha ela pode confundir um pouco. Por isso, eu acho que a gente pode ir para a convencionalidade dos 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, e está resolvido o problema, não é, Silvia? É mais prático, mais assertivo. Isso. E é o que corresponde melhor com o máximo de linhas, com o tamanho, né? A gente sabe que o mínimo são 7, mas ninguém argumenta bem em 7 linhas, e o máximo são 30. Então, a ideia é que você distribua de uma maneira, lembrando que o desenvolvimento sempre precisa ser maior, porque se é um texto dissertativo, argumentativo, a ênfase é na sua argumentação. Perfeito, Silvia. E é interessante falar sobre isso. Também vem aquela pergunta: quantas linhas? Quantas linhas? Quantas linhas eu coloco numa introdução, no parágrafo de desenvolvimento? E a resposta também é clara e objetiva. Depende da função que você precisa cumprir em cada parágrafo. Então, quando Silvia chama a atenção para esse desenvolvimento, esse maior volume nos parágrafos argumentativos, é porque eles precisam ter exatamente o desenvolvimento de uma análise, que a gente nomeia como análise crítica. Então, vamos falar sobre esse preenchimento de informação em cada parágrafo. Veja só, a introdução, ela precisa de informações essenciais, assim como os demais, mas nela você vai começar lá por uma contextualização que pode ser uma alusão histórica ou uma alusão cultural. Essa escolha de repertório ela também é importante, e a gente costuma dizer aos estudantes que um discurso de autoridade, que é aquele discurso do especialista, ele pode ser guardado para os parágrafos de desenvolvimento. Então, na introdução, utilize alusões históricas, alusões culturais, e na ausência de um repertório mais definido, você pode trazer uma conceituação do foco temático, que você encontra no recorte temático da sua prova. Então, se eu tenho, por exemplo, desafios para a democratização do cinema no Brasil, eu posso começar a definir o que é o cinema enquanto modalidade de arte. Perfeito. Então, eu faço isso no primeiro período, no primeiro momento da minha dissertação, lá na introdução, e após isso eu vou apresentar a minha tese, que também é uma parte essencial. É nela que você deixa claro para o seu leitor qual é o seu posicionamento e a partir de quais sustentações você defenderá aquela ideia. Nos parágrafos seguintes, dos de desenvolvimento, e aqui a gente está utilizando na coluna do lado direito argumento 1, argumento 2, argumento 3, é preferível que você utilize aquilo que a gente chama de repertório legitimado. É o momento de utilizar discurso de autoridade, é o momento de utilizar uma materialidade, um conteúdo que você aprendeu nas aulas de ciências humanas, de ciências da natureza, nas aulas de linguagens, e você traz lá para o seu texto para garantir que esse discurso ele seja bem fundamentado, ele seja bem alicerçado e tenha um alto nível de informatividade. Na parte de conclusão da sua redação, você vai lá indicar, como a gente também comentava no primeiro momento de aula, uma proposta de intervenção fundamentada em 5 informações essenciais: uma ação, um agente, um modo, um objetivo e uma consequência. Se você indica de forma prática e clara esses 5 elementos no Enem, você tem 200 pontos quase assegurados. Só vai restar o detalhe da coerência entre as informações. Mas se você garante uma coerência entre elas, indicou as 5 informações, 200 pontos de C5. E detalhe, essa ação, sempre pense que a ação precisa ser, o termo que o INEP, que o Enem vai mostrar é execuível, executável, ou seja, algo que possa ser feito. Não adianta a gente também propor, vamos instituir a paz mundial. Não.
É algo que precisa ter uma materialidade no sentido de concretização. Qual a possibilidade de solucionar o problema que está sendo discutido pelo tema? Perfeito, Silvia. E tem outra coisa também que às vezes incomoda os estudantes, que é aquela ideia de que eu preciso solucionar o problema. Eles dizem pra gente, professor, mas como eu soluciono esse problema? Veja bem, é um problema em geral no Enem de muita complexidade, que possui muitas variáveis sociais. Até costumo dizer, se você soluciona esse problema, talvez mereça receber um Nobel, né? Porque é muito complexo. Então, veja, você, estudante do ensino médio, não tem uma responsabilidade no sentido de resolução. Você tem uma responsabilidade no sentido de intervenção, de interferir numa realidade que está posta. Então, essa intervenção ela pode ser, no sentido de uma resolução, algo que é muito mais desafiador, mas ela pode ser e deve ser uma intervenção que reduza os danos provocados por determinado problema social, que atue no sentido de prevenir a recorrência de um problema social, e aí sim você vai garantir isso que Silvia está chamando a atenção, que é uma viabilidade da ação apresentada no seu parágrafo conclusivo. Então, a partir, em síntese, desse planejamento de texto e dessa verificação e avaliação das informações, você terá ainda mais chances de garantir aquela nota que lhe dá lugar e vaga no curso que você mais deseja, naquele curso que você escolhe como um projeto de vida. Perfeito. E por falar em projeto de vida, no Colégio das Neves é uma das nossas preocupações. Aquilo que precisa e que faz sentido para os nossos estudantes. Então, nós temos uma necessidade de refletir sobre essa construção de projeto para que as escolhas elas sejam feitas da melhor maneira possível, não é? Perfeito, perfeito. Bom, vamos falar de literatura. A gente falou do planejamento, mas agora vamos pensar como é que esse plano de texto ele pode ser novamente preenchido pelos repertórios literários. Continuando com as sugestões de obras literárias, eu escolhi mais 2 obras que são antologias, são reuniões de contos. Então, ai professora, mas só está faltando um mês para o Enem, como é que eu vou ler uma obra literária inteira? Não tem essa desculpa, porque aqui tem contos de às vezes 3, 4 páginas que rapidamente você consegue ler, além de, claro, literatura é um prazer, é uma emotividade, então vai lhe trazer um bem-estar de estar junto de uma obra artística, vai lhe trazer um olhar crítico, porque são obras contemporâneas, obras que retratam a nossa realidade, que é uma característica muito pertinente da nossa literatura contemporânea, né? De você retratar o real. Algumas, inclusive, como é o caso de O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, ela já é considerada como um novo realismo, um neorrealismo. O que isso significa? Dentro da nossa história da literatura, dos nossos períodos históricos, houve um momento inaugurado pelo querido, amado, idolatrado, com todo o mérito, Machado de Assis, que a gente nomeia de realismo, justamente porque a preocupação literária era retratar a realidade. Então, hoje, na nossa contemporaneidade, agora já para os anos 2000, entende-se que há uma nova perspectiva de trazer esse real, com mais sujeitos no sentido de pluralidade de identidades, demonstrando, falando mais, apresentando mais do Brasil. E o Giovanni Martins é uma dessas pessoas, né? Esse livro Sol na Cabeça, nós temos principalmente, o primeiro conto talvez você estranhe bastante, porque a dinâmica da oralidade, ele vai trazer, sim, muitas gírias, muita forma informal de tratar a língua. Por quê? Porque ele está retratando pessoas da periferia, pessoas da favela. Todos os contos perpassam a realidade da favela, da periferia, com personagens vivendo naquelas diversas situações. Então, um dos meus contos preferidos desse livro, todos são muito bons, mas só para deixar você já com gostinho, ele se chama Espiral. O que é que isso significa? Esse perder-se, esse ter que lidar, enfrentar com uma realidade que ela é um pouco difusa, um pouco confusa. Por quê? Você tem um jovem estudante que ele começa a sentir que ele é visto de forma diferente, que ele é encarado de uma outra maneira. Por quê? Porque ele desce da favela para ir à escola e ele começa a perceber as pessoas atravessando a rua para não ficar do mesmo lado da calçada que ele. Quando ele chega a trombar com alguém, a pessoa
levanta as duas mãos como se aquilo fosse um assalto. Então, ele começa a perceber que ele é visto de uma outra forma, que é uma característica, né, do racismo estrutural da nossa sociedade, infelizmente. Mas aí vem a sacada, porque esse rapaz percebe essa situação e ele começa a sentir, primeiro, um estranhamento com essa postura das pessoas que estão externas a ele, e aí ele começa, então, a tentar provocar, para ver se aquele outro vai se assustar ou vai se render, o que vai acontecer. E nisso ele vai intensificando essa abordagem. Aí eu não vou dar mais spoiler. Aqui eu tenho um trechinho só para vocês sentirem, então. O pouco que se fala aqui, diferente das outras favelas, o abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto da Zona Sul é muito mais profundo. Sair do beco dividido de canos com mais canos, o espaço da escada, atravessar valas abertas, encarar os olhares dos ratos, desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver seus amigos de infância portando armas de guerra, para depois de 15 minutos estar de frente para um condomínio com plantas ornamentais, enfeitando o caminho das grades e então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de tênis. Olha o retrato da nossa desigualdade social aqui, né? É muito pungente, né, esse livro. E o segundo conto que eu recomendo, do O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, é um conto que se chama O Rabisco. Aqui a gente vai entrar numa discussão social muito polêmica, que é a questão da pichação. O personagem, ele é pichador, só que ele recentemente teve um filhinho. E aí ele quer sair disso, quer parar, porque ele sabe que é uma coisa perigosa. Porém, um amigo chama e ele fica naquela, vou, não vou, vou, não vou. Acaba que ele vai, entra num condomínio, porque ele quer deixar uma marca naquele azulejo, ele quer pertencer, ele quer estar naquele espaço. Eu sei que isso é muito polêmico, é uma discussão social muito forte, inclusive se faz uma distinção de diferença mesmo no sentido do que é o grafite, que são aqueles murais muito mais projetados, do que a pichação, que é apenas marcar o lugar, né, com um grafismo, com um rabisco seu que lhe identifique. Porém, a grande questão aqui da obra, ela coloca a gente para pensar no lugar daquela pessoa, né? A gente sai da nossa zona de conforto e se coloca no lugar daquele personagem que o que ele quer? Pertencer. Ele quer estar num lugar que ele nunca esteve, que ele não pôde estar. Então, ele quer deixar a inscrição ali e nesse processo acaba que ele se vê cercado pelos moradores do condomínio. E aí, gente... Parei, não vou dar spoiler. Esse livro ele é muito, muito interessante, muito rico nessas perspectivas de pensar a desigualdade social, de pensar essas violências e de pensar essa situação diferente, né, de quem vem da favela, das favelas dos subúrbios cariocas. E a terceira obra que nós selecionamos como um incremento, um ornamento, um aprofundamento do seu repertório para a redação Enem é Olhos d'Água, da grande Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, junto com Jefferson Tenório, né, que a gente mencionou no bloco para televisão, ambos são vencedores do Jabuti, que é, acho que, o principal prêmio, né, de literatura do nosso país. Tem esse nomezinho fofo, mas é um prêmio extremamente reconhecido. Ele ganhou em 2019, que o livro é lançado em 2018. Ela ganha em 2015, acredito que o livro é lançado em 2014. No caso, o Giovanni Martins, nós tínhamos 13 contos. Aqui com a Conceição, nós temos 15 contos. Então, não tem desculpa de que não vai ler daqui para o Enem. Você pode ler alguns desses contos, eu trouxe sugestão de 2. O primeiro que eu queria mencionar é exatamente o que dá o título. Ele se chama Olhos d'Água, ele dá o título ao livro. E ele, eu acho que é o mais acalentador, o mais poético, porque se trata de uma filha adulta que acorda com um assombro. Eu não lembro a cor dos olhos da minha mãe. Então, ela volta, fica pensando na infância, fica pensando na casa, vai olhar fotografias e fica tentando rememorar como eram esses olhos da mãe dela. Até que chega num desespero tão grande que ela resolve fazer uma viagem para chegar na casa da mãe e assim poder ver
qual era a cor dos olhos da mãe. É um texto, assim, que traz uma carga muito forte dessa ancestralidade, desse amor familiar, dessa afetividade, que mesmo dentro de um contexto igualmente como o do Giovanni Martins, contexto mais de certa miséria, de dificuldades financeiras por causa do contexto social, porque também se passa em lugares mais periféricos, também se passa na favela, você consegue sentir o peso da relação familiar. Aqui, no caso, não pelo conflito, mas pelo amor. Eu separei um trechinho. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Olhe só que ponto dá para fazer isso com situações até com relação ao meio ambiente, por exemplo, como que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, não é? Que é um registro muito bom. Eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesse momento, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Que imagem bonita, né? E chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal, saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, os traços de afetividade que eu falei, né? Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais. Não, eu não esqueço essas senhoras, mas de que cor eram os olhos da minha mãe. Nossa, é muito bonito, porque ela faz todo... A gente viaja junto com ela. Aqui eu trouxe uma memória já um pouco mais velha, mas ela vai desde a tenra infância brincando com as irmãs no quintal, e aí ela vai tentando lembrar vários momentos que ela conviveu com a mãe, momentos de ter uma refeição, momentos de passar fome, diversas situações, e ela tenta lembrar da cor dos olhos da mãe. E aí, você vai ter que ler para saber de que cor são. Não vou denunciar. Criou expectativa, hein, Silvia? Criou expectativa. A função do professor de literatura é essa. É verdade. É criar o desejo. Criar. Né? E após criado o desejo, nós temos uma grande possibilidade de formar leitores. A ideia é essa. A gente sabe que você está querendo se preparar para a prova. Não é uma coisa muito melhor se preparar para a prova, mas também tendo o prazer da leitura, tendo um momento de relaxamento, tendo reflexões sociais que você vai carregar para a vida. Que coisa boa, gente, que maravilha a aula de vocês. Trazendo um pouquinho agora, Silvia, também de poesia, né? Dá aquele gostinho, né, Edson, de quero mais, de saber um pouquinho mais, né? Muito gostosa a aula de vocês, realmente. Parabéns, né, mais uma vez. E eu quero, né, aproveitar a oportunidade de tê-los aqui, né? Primeiro, agradecer demais pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que nessa reta final, né, uma maratona, não só dos alunos, mas também dos professores, né? Então, vocês se disponibilizaram para dividir um pouquinho desse conteúdo, não só com os alunos, claro, do Colégio das Neves, que acompanham, que já conhecem vocês, mas para todas aquelas pessoas que estão aí se preparando, né, nessa jornada árdua que a gente sabe que é aí o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso. Aqui fica o convite da gente. Acompanhe o Neves nas redes sociais e acompanhe o programa pelo YouTube. A gente começou com redação e literatura, mas as outras disciplinas também vêm. Com certeza, né? Tá começando, tá apenas começando, né, nesse primeiro programa. E, Silvia, eu quero aproveitar que você trouxe aqui a questão, né, do livro, que a gente sabe que é muito importante, né, essa cultura da leitura, não só para enriquecer na questão da redação, mas para a vida como um todo. Com certeza. Mas a gente sabe que hoje em dia também a gente dispõe aí de uma gama de ferramentas, né? Como o professor Edson, acho que ele falou no início, lá na TV ainda, isso, né? A gente pode utilizar de filmes, utilizar de séries, né? São muitas ferramentas para a gente colocar à disposição e trazer para dentro desse conteúdo também, ajudando, né, de uma certa forma aí na escrita, né, da redação. Isso, porque acaba que serve para subsidiar a sua argumentação. Você está trazendo uma informação que ela vai servir como um aporte para confirmar a sua tese. Sim. É sempre essa ideia.
eu sei do que eu estou falando, tanto que eu conheço outros estudiosos, outras figuras de importância, autoridades, pesquisas, estudos, obras, que também reforçam minha opinião, minha tese sobre esse tema. É sempre essa ideia desse bate-bola, né? É isso, Silvia. E aí basta ver um excelente exemplo disso, Vanessa, que é a redação de Mariane Clementino, nossa estudante que teve nota 1000 no Enem 2023. Ela começa o texto dela falando de uma série que ela acompanhou durante todo o ensino médio, que foi Grey's Anatomy. Então, veja, é algo que está ali no dia a dia dos nossos estudantes, na rotina, no momento de lazer, mas que é utilizado também de uma forma produtiva, né, para esse contexto escolar e também dos processos seletivos. Perfeito. Dá tempo para explorar vocês mais um pouquinho? Edson, dá para dar aquela última dica, assim, né, para tranquilizar? Agora, aquela dica, assim, de tranquilizar mesmo aquele aluno no dia da prova, né? Você estudou, você está tranquilo, vai com calma. O que é que você diria para o seu aluno? Diria que ele precisa ter uma tranquilidade muito grande, que deixe de lado essas tentativas de adivinhações de tema de redação. Lembre, você está preparado para todo e qualquer tema, então utilize as ferramentas que você recebeu durante o seu processo de formação. Elas são fundamentais, elas são essenciais e são eficientes. Não esqueça de fazer um planejamento de texto, isso vai ajudar a sua escrita e vai fazer também com que você poupe tempo. Você investe um tempo num planejamento de redação, num projeto de texto, e você poupa aquele tempo que seria da incerteza e da insegurança a respeito do que colocar no parágrafo inicial ou nos demais parágrafos de sua redação. Então, tranquilidade, sem ansiedades ou desafios, barreiras desnecessárias, né? Vocês estão preparados, vocês são competentes e terão o êxito que desejam. Edson, não dá nem para dar um chutinho aqui do tema da redação. Eu tinha que fazer essa pergunta, né? Não dá nem para dar aquele palpitezinho, assim, de leve, hein, Silvia? Essa é uma ótima pergunta. Para que a gente não caia na coisa de cravar tema, né? Porque realmente é um erro. Mas eu acho que é interessante a sua colocação, Vanessa, porque a gente pode considerar o perfil de prova. Sim. E considerando esse perfil de prova, veja que o Enem ele tem um perfil muito social e nos anos anteriores, considerando os 20 últimos recortes, ele não privilegia temas de saúde ou de meio ambiente. Isso. Com uma observação muito importante. Não privilegiar não significa que esses dois eixos não podem aparecer em 2024. Que a gente vai nessa de, olha, o Enem não privilegia, mas não é uma proibição. Mas, sabendo do perfil, eu acho que vale muito a pena vocês considerarem temáticas sociais que têm a ver com cultura, têm a ver com sociedade, que têm a ver com educação. São sempre boas pedidas que a gente tem encontrado nessas últimas provas. Isso. Silvia, tem palpites também? Eu estou com Edson. Tá com Estou com Edson, professor que orientou, nota 1000. O que ele disser está dito. Assina embaixo. Assina embaixo. Já está autografado. E aquela dica para tranquilizar o seu aluno, Silvia? Eu sempre penso o seguinte, respire fundo, chegou na hora da prova, olhou, não sei o que fazer, você sabe o que fazer. É só uma questão de refrescar um pouco a cabeça, ter serenidade, porque a memória vem. E lembre o seguinte, é uma formação de uma vida. No caso aqui também do Das Neves, a gente focou nisso este ano inteiro, o ano de 2024. Então, todo o preparo, ele já existe, ele está em você. Mas, por vezes, aquele nervoso, o trimelique, aí você se desespera. Não, fique sereno, fique tranquilo, vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo, né? Muito obrigada mais uma vez, vocês dois, por estarem aqui nesse nosso primeiro programa. E olha, nosso tempo aqui na internet também acabou. Muito obrigada. Claro que você pode rever o conteúdo, revisar, né? Compartilhar com todas as pessoas, né, que estão aí se preparando para essa maratona de provas. Tenham todos uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.